Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 6. Ela tem como título A Promessa de Cura Divina. É preciso ministrar a respeito deste assunto de forma responsável, equilibrada e bíblica, a fim de que a gente não incorra em erros ou extremos que são perigosos. Por um lado, temos o poder de Deus de curar toda e qualquer enfermidade, as promessas referentes à cura. No entanto, do outro lado, temos a vontade soberana de Deus e os seus propósitos eternos. Gosto muito de uma frase do Donald Trump que diz: às vezes Deus cura, às vezes Deus não cura, mas Ele sempre nos conduz pelo caminho certo. Olhando para o ministério de Jesus e para o ministério dos apóstolos, percebemos que eles curaram sem acepção, mas não sem exceção. E é sobre esse prisma, sobre esse equilíbrio e esse fundamento bíblico que vamos discorrer sobre esse tema tão interessante. Temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, explicar biblicamente as promessas da cura divina. Em segundo lugar, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. Por fim, conscientizar de que Cristo cura sim. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos ao texto áureo que nos diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo de número 4. Em uma tradução dinâmica, a NVI, o texto diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Duas verdades quero destacar de forma introdutória a respeito do texto principal da lição. E elas são, em primeiro lugar, o contraste enfático entre Ele e nós e a surpreendente substituição. Fica bem claro aqui no texto que o servo sofredor, uma referência ao Cristo, ao Messias que viria, carregou em seu corpo o sofrimento destinado a outros. Aqui está a questão entre ele e nós, mas certamente ele tomou sobre si, ele, as nossas enfermidades. Nós pecamos, mas ele foi quem sofreu a penalidade, o castigo pelo pecado. E isso demonstra a doutrina da substituição. O servo sofredor tomou o nosso lugar. E quando olhamos para ele, nós pensamos, não é? Pelo menos aqui à luz do texto bíblico, ou os primeiros leitores aqui foram levados a ponderar a respeito disso. Esse homem é pecador. Esse homem está sendo castigado por Deus. Porque quando alguém sofria, quando alguém padecia, lógico, eles associavam isso de forma errada a uma vida de pecado. Então, todo tipo de sofrimento eles atrelavam a um pecado específico, né? A determinados pecados. E é interessante que eles tinham essa ideia. Nós o reputamos. Esse homem aí está sendo afligido, está sendo castigado por Deus por conta dos pecados que cometeu. Mas a questão ali era a substituição. Isso nos leva ao segundo ponto aqui interessante. A reversão de perspectiva. Fraqueza e desprezo são transformados em honra. O povo inicialmente desprezou o servo por sua aparência de sofrimento e miséria. Mas, quando eles perceberam, quando o profeta revelou que o sofrimento do servo, que parecia indicar insignificância e pecado pessoal, na verdade era um motivo de honra, porque ele estava carregando voluntariamente as enfermidades dos outros, há uma admiração crescente. O servo, ele suporta as dores, e isso revela de forma chocante a nossa percepção errônea a respeito dele. Aquilo que parecia desonra, aquilo que parecia fraqueza, é visto agora como honra. Ele transformou os seus flagelos e as suas aflições sofridas em nosso benefício em força redentora. O servo se colocou em nosso lugar. O servo sofreu a penalidade do pecado em nosso benefício. Sobre o seu corpo,
pesou o juízo de Deus que estava destinado a nós. É por isso que o texto é muito bonito, verdadeiramente. De forma inquestionável, ele tomou sobre si, voluntariamente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós tivemos uma ideia errada a respeito dele, porque o reputamos como aflito e ferido de Deus. Mas o profeta abre os nossos olhos para a grandeza do ministério do Messias. É interessante que há uma conexão entre esse texto de Isaías 53 e algumas passagens do Novo Testamento, como, por exemplo, Mateus capítulo de número 8, versículo 16 e 17, que diz: ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Há um texto ainda correlato em Atos capítulo de número 10, versículo 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A verdade prática nos diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Conhecemos muito bem essa expressão médico dos médicos, mas ela não é um termo que aparece na Bíblia. Essa expressão, ela surge a partir de uma ponderação, de uma reflexão teológica, e, portanto, ela é aceita porque ela não contradiz aquilo que está escrito, ok? Essa expressão, ou esse termo, né, médico dos médicos, indica que Jesus é superior a qualquer profissional da saúde ou avanço científico nesta área e possui uma capacidade única de curar que vai além do entendimento humano. Ele curou várias doenças físicas e espirituais, psicossomáticas, e nós encontramos vários relatos bíblicos de cura. Cura que ainda hoje a ciência não tem a solução. Ele curou cegos de nascença, ele curou leprosos, ele ressuscitou mortos. Então, o poder de Jesus é ilimitado. É por isso que ele cura toda e qualquer enfermidade. Isso nos lembra aqui na segunda parte da verdade prática, a onipotência de Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar. Glória a Deus por isso. Agora, cabe-nos aqui uma nota de advertência. Aqui são advertências quanto aos extremos. Vai captando isso aí, vai guardando, vai anotando, porque certamente na sua igreja tem gente que tem esses tipos de pensamento mirabolantes. Ó, se Jesus cura, se há promessas de cura, então eu vou parar de tomar remédio, eu vou parar de fazer o tratamento, eu não vou fazer a cirurgia, porque eu creio que Jesus cura. Infelizmente, por fanatismo, radicalismo e ignorância, muita gente já perdeu a sua vida. E isso não traz testemunho benéfico para o Evangelho. Pelo contrário, isso traz mau testemunho para o Evangelho. Então a gente precisa tomar cuidado. Cremos que Jesus cura, mas não podemos abandonar o remédio. Não é falta de fé. Não é falta de fé passar pela cirurgia. Não é falta de fé ir ao médico. A gente precisa ter, lembra do que eu disse no início? Equilíbrio. Se sua bicicleta quebrar, um exemplo, ou sua moto, ou seu carro, você vai levar na oficina mecânica ou você vai esperar Deus vir consertar? Deus pode consertar? Deus tem poder para consertar? Ele tem poder para ressuscitar um morto, ele não vai ter poder para consertar um carro, alguma coisa dessa natureza. Mas você não está esperando que ele venha e conserte, você vai levar no mecânico. Se de repente seu telhado aqui começa, uma telha quebrou, uma rachadura, um vento, uma briga de gato, e aí aquela coisa toda, a telha afastou, choveu, tá vazando, tem goteira. Deus pode consertar? Deus tem poder para... Tem, irmão. Tem. Agora, tu vai esperar Deus descer do céu para consertar o teu telhado? Não vai esperar isso. Tu vai mesmo subir ou consertar ou chamar um pedreiro? Agora, por que é que quando tu fica doente, tu não quer ir ao médico? Tu não quer tomar o remédio? Tu não quer fazer o tratamento? Não quer fazer uma consulta, um exame? Meus irmãos, a gente precisa de equilíbrio. Jesus disse, olha, não são os doentes que precisam de médico? Então ele reconheceu que os doentes precisavam de médico. Há orientações quanto ao cuidado da saúde dentro da Bíblia Sagrada.
Paulo cria na cura. Paulo cria na cura, nos dons de curar, nas promessas. Paulo era usado para curar, mas ele receita a Timóteo o seguinte: ó Timóteo, por conta das tuas constantes enfermidades, faz o seguinte, mistura um pouquinho de água com vinho para tu beber. Isso vai ser bom para o teu estômago. Então, equilíbrio, meus irmãos, equilíbrio. Vamos lá. Vamos aqui ao nosso primeiro ponto, mas antes eu quero pedir aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube para que vocês curtam, comentem e compartilhem. Eu conto com essa ajuda de vocês. Eu mando um abraço aqui bem especial a todos os irmãos que carinhosamente nos receberam ali na cidade do Recife durante esses dias de EBO. Passei uma semana lá e foi bênção, né? Uma semana aprendendo a palavra de Deus lá na igreja que faço parte, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Foi muito bom, vi muitos irmãos, conheci muitos irmãos. Um abraço aos irmãos de todas as áreas, os irmãos da área 43, os irmãos da área do Cabo. Estive lá em uma escola bíblica dominical, foi uma bênção. Um abraço para todos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Espero em Deus ter mais oportunidades de estar visitando para aprender junto com os nossos irmãos a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Então, lembre-se aí, curta, comente, compartilhe. O link para você fazer o download do subsídio que estou utilizando como roteiro está aqui embaixo, tá certo? Conto com a sua ajuda e isso aqui é uma forma de eu retribuir aquilo que vocês têm feito por nós aqui no Abrajaula. Quero deixar também aqui embaixo o link para você conhecer a plataforma da ferramenta EBD. Muita gente ali, né, pelo menos muita gente ali que eu conversei, que vi, que falei, conhece a ferramenta EBD. Os irmãos dos outros estados, não percam tempo não. Cliquem aqui no link para conhecer a ferramenta EBD também. Vai ser bênção para você. Dentro dessa ferramenta, você vai encontrar tudo o que você precisa em relação à escola dominical em um só lugar. Diga aos irmãos que estão assistindo esta aula pela plataforma da ferramenta. Esta aula é transmitida na plataforma da ferramenta, primeiramente, e depois a gente sobe ela aqui no YouTube com o intuito de que você conheça a ferramenta, seja participante dela e também muito abençoado. O link está aqui embaixo. Vamos prosseguir. Ponto de número 1, a promessa bíblica da cura divina. Qual vai ser aqui o nosso roteiro? Nós vamos analisar Isaías 53, vamos ver algumas questões dentro do Novo Testamento e, em seguida, vamos passar para as origens das doenças, é o nosso roteiro. Por fim, vamos constatar que Cristo cura. Então vamos lá, primeiro subponto deste primeiro ponto, a profecia messiânica de Isaías 53. É interessante você estudar essa profecia do capítulo 53, porque ela vai dar detalhes, já falamos aqui, não é? De forma bem resumida, mas ela vai dar detalhes sobre o ministério do Messias. E dentro das Assembleias de Deus, que são pentecostais por origem, sempre se proclamou 4 verdades essenciais sobre Jesus. Ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo e breve voltará. Esse quadrilátero, ele é bem interessante. Primeiro, não é? Essa declaração fundamentada em 4 verdades, ela é totalmente centrada em Cristo, ela é cristocêntrica. Segundo, para o pentecostalismo, a salvação é algo completo. Jesus não salva apenas a alma, mas também restaura o corpo, refletindo assim a esperança da ressurreição e de uma antecipação do reino. Terceiro, Jesus nos enche do Espírito Santo para que a gente seja testemunha dele, para que a gente pregue o Evangelho. É por isso que as Assembleias de Deus elas são muito missionárias. Elas enviam muito missionários. É uma igreja que cresce, é uma igreja que evangeliza porque crê nessa verdade. E por fim, temos a esperança que ele breve retornará para consumar o seu reino, para cumprir todas as suas promessas. Esse quadrilátero é bem interessante. Ele salva, cura, batiza e breve voltará. E Isaías 53 anuncia parcialmente essas verdades. Aqui nós encontramos que o servo salva. Aqui nós encontramos que o servo cura. O servo sofredor, ele salva e cura. Nós cremos nisto aqui. O ministério de Jesus, que se estende até os dias de hoje. O ministério de Jesus não acabou, não. Se estende até os dias de hoje, em conjunto com o Espírito, nos traz aqui a realidade das curas divinas. Jesus que curou antigamente, no período do Novo Testamento, é o Jesus que cura hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos progredir? O cumprimento
profético no ministério de Jesus. Agora, olhando para o Novo Testamento, fazendo essa relação entre os testamentos, Antigo e Novo, o texto bíblico de Mateus 8, 4 a 17, que já conhecemos, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Aí, olhando para esta cena, onde Jesus curava os enfermos e expulsava os espíritos imundos, Mateus percebeu que ali se cumpria a profecia de Isaías 53. E ele declara isso no versículo de número 17. E olhando para o texto do Novo Testamento, tendo essa visão mais ampla, essa visão mais clara, podemos aqui destacar 3 verdades. A primeira verdade é que o poder de Jesus é ilimitado. Jesus curou todos os que estavam doentes. Lá na antiguidade, assim como nos dias de hoje, havia doenças curáveis e incuráveis. E Jesus curou todos. Todos os que estavam ali naquela ocasião. Ele curou todos, demonstrando seu poder ilimitado. Em segundo lugar, o poder de Jesus é prometido. E aqui entra a questão das promessas. O título da revista, da lição, a promessa de cura divina. Por quê? Porque percebemos que esse ministério de cura, ele foi anunciado pelos profetas, sobretudo por Isaías. Quando Jesus cura os enfermos, ele está chancelando suas credenciais como Messias. Seus milagres são sinais de sua messiandade. É uma prova de que ele é o Cristo. E em terceiro lugar, o poder de Jesus é empático. Isso fala de compaixão, de identificação. Ele viu as nossas dores. Ele viu as nossas angústias. Ele viu as nossas enfermidades. Oh, glória a Deus! Jesus tomou as nossas dores e as carregou. O At Robson, ele diz que a compaixão de Jesus era tão intensa que ele realmente sentia as enfermidades e dores das outras pessoas. Em nossos fardos, Jesus se põe debaixo da carga junto conosco e nos ajuda a carregar. Você que pensa que está sozinho, você que acha que foi abandonado, está à deriva, Ele está conosco. Aleluia! Ele caminha ao nosso lado. Ele traz alívio. E até quando ele não cura, ele dá graça. Você vê, Paulo orou para que fosse curado, não é? Para que recebesse. Alguns dizem que era uma cura que ele estava pedindo ali. Mas ele orou para que o espinho da carne saísse. Aquilo que provocava dor, provocava angústia. E Deus disse assim, eu não vou tirar não, Paulo, o espinho não. Ele vai ficar aí. Agora uma coisa eu te digo, vai ter graça. Graça, 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 graça. A minha graça vai estar contigo. Oi, irmãos, às vezes quando a gente passa por enfermidades, por vales, visita um hospital, o Hospital do Câncer lá em Recife, visita uma pessoa que está definhando na cama, mas que tem esperança, tu vai ver que Jesus dá ela graça para passar pela enfermidade de cabeça erguida, passar pela enfermidade louvando a Jesus. Aqui em Uricuri, nós temos o exemplo de um dos nossos irmãos que Jesus guardou, não é, de câncer, e ele, muito doente, fazendo quimioterapia, já tinha amputado uma das pernas, mas você não via tristeza nele, não. Pelo menos às vezes que eu vi ele, às vezes que eu conversei com ele, sempre uma pessoa alegre, sempre uma pessoa sorridente, uma pessoa de muita fé. Às vezes você ia dar uma palavra, você era quem voltava com a palavra. Sabe o que é isso? Graça. Ele dá graça. Ele está conosco. Em terceiro lugar, temos aqui o subponto que diz: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Preste atenção. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Aqui, consultando alguns comentaristas, parece-me que a Bíblia está falando de pecados que foram
de enfermidades que foram provocadas por causa de pecados específicos não confessados. O Hernandes chama essas enfermidades de enfermidades amartiogênicas, ou seja, provocadas por um comportamento pecaminoso. É por isso que, quando o presbítero, na ocasião aqui do texto de Tiago, ungia o enfermo, ele naquela ocasião ali, exigia, não é? Ou conversava com o enfermo a fim de que houvesse confissão de pecado. Então ele ungia com óleo, impunha as mãos, orava e havia confissão de pecados. E a oração da fé salvava o doente. Não é que o óleo da unção, que hoje nós temos aqui, o meu está ali guardado, não é? O óleo da unção ele tem um poder especial para curar. Que tem gente por aí que vende óleo da unção, né? Pega os óleos aí, esse óleo é especial, pode orar que cura, pode derramar sobre a cabeça que cura. Não é o óleo que cura. O óleo é simplesmente um símbolo da ação de Deus. Através da oração, é o Senhor quem cura o enfermo. Não é nem quem ora, porque quem ora é simplesmente um instrumento, é simplesmente um canal que Deus está usando. Mas o poder não está em quem ora, o poder está em Deus. Então, tome muito cuidado ao endeusar pessoas, porque se fulano de tal orar, eu vou ser curado. Porque se for com um óleo que estão vendendo na televisão, naquele canal lá, eu vou ser curado. Nem é o óleo e nem é a pessoa que ora. O óleo é um símbolo da ação de Deus e a pessoa que ora é um instrumento. É o poder de Deus quem sara o enfermo. Agora, o enfermo, para chamar os presbíteros, né, ele primeiro precisa ter fé. Ele chama porque tem fé. Ele não pode ir, está doente, mas ele chama. Ele recebe a oração, ele confessa o pecado, porque ele tem fé que aquele que perdoa pecados também é poderoso para curar. Glória a Deus. Só que o ponto importante desse texto aqui de Tiago 5, 14 e 15 é demonstrar que a igreja primitiva cria no poder curador de Jesus. Um adendo aqui, antes de a gente finalizar esse primeiro ponto, é que além do exposto, além das promessas de cura, além de Jesus curar, a pessoa pode orar, não é? Pode receber a cura ela mesma orando ali, pedindo para Jesus curar, Jesus pode vir tocar ela. Além de a pessoa receber a cura por meio da oração dos presbíteros, da unção do óleo, há também aquilo que no Novo Testamento é chamado de dons de curar, no plural, indicando que existem diferentes tipos de dons de cura, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Dons de curar. Eu me lembro do pastor Abraão de Almeida, em um estudo que ele deu aqui em uma cidade próxima, na cidade de Araripina, ele contou o testemunho de um irmão que tinha um dom de curar. Um dom de curar. E Jesus usava ele de forma muito específica. Ele orava por pessoas que tinham problema nos ossos. E essas pessoas eram curadas. Ele contou ali, deu vários exemplos desse irmão que ele conhecia bem. Então, é interessante, né? Dons de curar. Como pentecostais, como assembleanos raiz, nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Não somos descontinuístas. Não somos cessacionistas. Nós cremos na validade dos dons. Nós cremos nos dons espirituais. Afinal, não há nenhum texto no Novo Testamento que indique que os dons cessaram. Não há nenhum argumento que se sustente à luz da palavra de Deus para dizer que os dons não são para hoje. Então, cremos nos dons espirituais. Ponto de número 2. A origem e consequência das doenças no mundo. O primeiro subponto nos diz o seguinte: a origem das doenças aonde? No Éden. Foi lá que se originou tudo. Tudo se originou lá no Éden. Depois da desobediência, depois do pecado. A lição diz: a origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhada de dor, sofrimento e morte. Então preste atenção. Eu separei um texto aqui bem interessante sobre a origem das enfermidades. A origem primária é o Éden, é a desobediência, é o pecado. Mas eu escrevi o seguinte aqui: a origem das enfermidades, segundo a Bíblia, encontra-se no pecado original no Éden.
Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo consequências, incluindo a morte e as doenças. Gênesis 3, versículo 16 ao 19. A desobediência a Deus continua sendo uma causa de enfermidade, como ele adverte em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Está aqui implícito. Se você desobedecer, haverá enfermidades. A Bíblia também revela que certas doenças têm origem maligna, como no caso da mulher que estava enferma há 18 anos e a quem Jesus liberta afirmando que Satanás a mantinha presa. Lucas 13 e 16. Outras enfermidades são permitidas por Deus com propósitos de manifestar a sua glória, como é o caso de João 9:3, onde o cego de nascença estava ali e os discípulos perguntaram: quem foi que pecou, mestre? Foi ele ou foi os seus pais para que nascessem assim? Aí Jesus diz: nem ele pecou, nem os pais deles pecaram, mas isso aconteceu para que na vida deles se manifestassem as obras de Deus. Há também enfermidades que elas acontecem como um ato da justiça de Deus. Ele pune pecados específicos, como no caso do rei Uzias, que foi acometido de lepra ao desobedecer a Deus. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 19. E de Herodes, que foi ferido mortalmente por sua arrogância. Atos 12 e 23. Além disso, algumas doenças servem para provar o caráter, como foi o caso de Jó, que enfrentou uma prova intensa de sua fé e integridade. Outras enfermidades têm causas naturais e físicas, fatores genéticos, nosso estilo de vida, nosso comportamento, causas psicossomáticas. São as doenças do nosso tempo presente aqui que se avultam. Síndrome do pânico, depressão, muitas outras doenças de origem psicossomáticas. E também a questão do próprio envelhecimento do corpo. À medida que o corpo envelhece, as doenças vão surgindo de forma muito natural. Porém, todos esses fatores que refletem diversas causas de enfermidades devem ser vistas por uma única fonte, um único prisma: o pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Quando a gente olha para o cenário de então, olha para as enfermidades, para o corpo nosso que morre todos os dias, devemos nos agarrar às promessas de cura. E eu me lembro de um aqui que está no Salmo 103 e o verso 3 que diz: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara ou quem cura todas as suas enfermidades. Nos agarremos a Cristo, porque ainda que a enfermidade consuma o nosso corpo aqui nesta vida, pode ter certeza que o corpo que receberemos quando o Senhor voltar, enfermidade nenhuma vai tocá-lo. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Esse novo corpo que receberemos no advento de Cristo, enfermidade, morte, envelhecimento, doenças psicossomáticas, nada disso. Nada disso, porque não será mais um corpo afetado pelo pecado e suas consequências. Mas olhando aqui, meus irmãos, precisamos correr, não é? Subponto de número 2, as consequências do advento da doença. O comentarista diz: o pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana, todas. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Se você perceber, você vai olhar lá para o livro do Gênesis, você vai ver que tinha gente ali que vivia 902 anos, 930 anos, gente que viveu muito tempo. Mas, em textos ali muito próximos, principalmente depois do dilúvio, o tempo de vida ele foi diminuindo gradativamente. E há um texto ali polêmico, né, quanto à sua interpretação, mas alguns dizem que Deus ele reduz o tempo de vida humana, dá um limite para a vida humana de 120 anos. 120 anos. O Salmo 90, verso 10, também vai oferecer uma reflexão a respeito disso, não é? Dizendo que alguns, pela sua robustez, chegam a 80, mas depois dos 70 é enfado e canseira. Difícil, né? Mesmo com o avanço da medicina hoje, o pessoal chegar a essa idade aqui, muito difícil. Muito difícil. Eu creio que vai ficar mais difícil ainda para frente. Então, meus irmãos, preste atenção. Tempo de vida
ele foi diminuído consideravelmente como consequência do pecado. É isto que o comentarista quer nos mostrar nesse subponto de número 2. Subponto de número 3, a proliferação de doenças. A lição, ela vai abordar esse tema aqui do seguinte prisma. Pecado é pecado. Com o pecado veio as doenças, a morte, a enfermidade. E isso se proliferou. Hoje a gente tem doenças de todos os tipos, doenças novas surgindo, vírus, bactéria, tanta coisa terrível. Tanta coisa terrível. E dentro desse subponto aqui, o comentarista ele nos chama a algumas reflexões. A primeira delas é que a gente não precisa se apegar, e não deve, na verdade, a uma expectativa tola de imunidade total nesta vida. Eu sou crente, a enfermidade não me toca. Eu sou crente e a morte vem, rapaz. A enfermidade vem. Eu tô aqui, ó, garganta inflamada, nariz congestionado, por isso que eu tô coçando assim o nariz, ó. Congestionado, a enfermidade vem. A enfermidade toca. A gente está sujeito a muita coisa aqui nesta vida. Então tome muito cuidado com relação a isso. Eu estou doente, foi um pecado que eu cometi. Isso foi pecado. Não, irmão, nem sempre é isso. Corpo, a gente está vivendo aqui, é natureza pecaminosa. É a realidade aqui do pecado, onde o pecado ele exerce o seu domínio. Mas a gente precisa crer que apesar de tudo que a gente vive ainda nessa experiência aqui terrena, né, apesar das enfermidades, apesar das tristezas, das lutas, dos dissabores, nós temos a promessa de cura divina, que o nosso corpo será completamente restaurado. Temos essa promessa, devemos nos agarrar a ela. Terceiro ponto vai falar sobre Jesus Cristo cura sim. Subponto 1 diz, a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde de Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor, que sara, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Olha para esse texto aqui, de forma bem especial. Deus falou sobre cura em um momento crucial. Enquanto Israel estava no deserto, um lugar de dificuldade e de provação. É nas nossas próprias travessias pelo deserto que muitas vezes precisamos sentir esse poder curador. Deus não apenas prometeu livrar seu povo das doenças dos egípcios, mas também prometeu que os acompanharia, que os sararia no meio do deserto. Nas nossas dificuldades diárias, nós podemos recorrer a essa promessa, lembrando que o mesmo Deus que curou Israel caminha conosco em nossos desertos. Irmãos, eu já passei por desertos. Alguns sabem aí, não é? Já contei testemunhos lá atrás, que Deus cura, Deus faz o impossível. Você precisa crer, você precisa crer que Ele cura toda e qualquer enfermidade. Você precisa crer que Ele caminha contigo nesse deserto. Você não está sozinho. Você não vai entrar na sala do hospital sozinho. Você não vai entrar na sala cirúrgica sozinho. Você não está sozinho em nenhum momento. Deus está contigo. Deus está conosco. Subponto 2 diz, Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso aqui fala de imutabilidade. O tempo passou desde o ministério de Jesus, mas ele não perdeu a sua força. Ele não perdeu a sua autoridade. Ele não perdeu o seu poder. Ele não envelheceu, ele não enfraqueceu, ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Você pode orar. Você pode orar. Irmão Murilo, o médico deu um parecer negativo. Irmão Murilo, isso é impossível. Irmão Murilo, morreu já. Você pode orar. Você pode orar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que podemos fazer para receber a cura divina? É o que diz o subponto 3. Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. E eles estão aqui enumerados. Primeiro, fé no poder de Jesus. Há milagres, há curas que aconteceram através da fé de quem pediu. E há milagres que aconteceu,
né, ações sobrenaturais que aconteceram, a pessoa não tinha fé, tinha uma fé que não dava. Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Minha fé não é suficiente não, mas acrescenta a minha fé. E já tinha gente que não tinha fé, mas foi uma vontade de Deus curar. Mas aqui um dos requisitos que aparece é fé no poder de Jesus. Segundo, oração em apoio dos líderes espirituais. Olha, irmão, isso é bíblico. Orar, pedir oração à igreja, chamar os presbíteros, isso é bíblico. Bíblico. Chame os presbíteros, você está enfermo, chame os homens de Deus de sua cidade, sua igreja, para orar por você, para orar por quem está enfermo na sua família. Terceiro, perseverar na oração. Às vezes a gente desiste rápido demais, a gente entrega os pontos rápido demais. A gente precisa perseverar. E, por fim, buscar assistência médica. É o que o comentarista pontua aqui. Devemos buscar assistência médica. Isso aqui fala de equilíbrio. O Deus que cura de forma sobrenatural é o mesmo Deus que usa a medicina, que deu sabedoria aos homens para se desenvolverem nessa área. Né? Deus faz isso. Deus dá sabedoria. Deus usa as mãos dos médicos. Por fim, meus irmãos, a gente deve se perguntar por que alguns não são curados. Ah, irmão Murilo, eu creio, mas por que alguns não são curados? Primeiro, às vezes não houve confissão do pecado específico para que a cura aconteça. Entendeu? Às vezes você está precisando não é de remédio, não. Não é de comprimido, não é de dipirona, não é. Você está precisando de confissão. A cura não chegou porque ainda não houve, você ainda não confessou. Às vezes não é o tempo de Deus. Aquele aleijado que Pedro cura lá na porta do templo, você acha que Jesus não passou por aquele aleijado ali? Por aquele coxo? Você acha que ele não viu Jesus, Jesus não viu ele? Eu acho muito improvável que eles não tenham se encontrado. Mas ele não foi curado durante o ministério de Jesus. Foi curado na era apostólica. Por que que isso aconteceu? Tempo de Deus. Tempo de Deus. Olha que coisa interessante, não é? Tempo de Deus. Às vezes, meus irmãos, também nos falta fé. Só que isso aqui é um problema. A gente deve ter que tomar muito cuidado com isso aqui, em questão de um extremo, né? Se martirizar. Ah, eu orei por fulano, ele não foi curado, ela não foi curada, porque me faltou fé. Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso, porque eu tenho ciência aqui de uma irmã de outra denominação que entrou em depressão, porque orou e Deus guardou o marido dela. Ele não foi curado, ela disse que é porque não orou o suficiente. Mas uma mulher que passava dias jejuando, horas jejuando, né? Dias jejuando, horas e horas de oração, pedindo, clamando, mas às vezes é a vontade de Deus recolher. Às vezes é a vontade de Deus tirar. Os propósitos de Deus são eternos. Às vezes são ocultos. Deus me curou de leucemia. É o que minha mãe me conta. É o que ela me diz. Dizia isso com meu pai, não é? Ela e meu pai me diziam isso. Jesus levou meu pai. Meu pai sabia que ia partir, é uma coisa incrível, né? Ele sabia que Jesus ia levar ele. E Jesus levou ele, uma coisa simples, pedra na vesícula, nos rins. Como é que explica isso? O mais impossível aconteceu. Ah, construção. Misericórdia. O mais impossível aconteceu. Como é que se explica isso? Não dá para explicar. É a vontade soberana. É o querer de Deus. Devemos nos agarrar às promessas de cura divina. Devemos crer nelas. Mas devemos ter equilíbrio. Devemos ter consciência de que há propósitos e planos que estão além da nossa compreensão. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, finalizamos mais uma aula. E que tema, não é? Que tema! Como seria bom se todas as pessoas fossem curadas, instantaneamente aqui neste momento, nesta vida, que não houvessem hospitais, que não houvessem lutos. Como seria bom? Como seria bom? Mas nós sabemos que esta não é a realidade de agora. O pecado ainda exerce o seu domínio aqui neste mundo, a sua força aqui neste mundo. Mas o que nos alegra é que, além de saber que o Senhor pode sim curar neste tempo, há um tempo reservado em que não haverá mais dor, mais luto e nem enfermidade. Onde aqueles que creem em Ti
ainda que tenham partido desta vida de forma triste, trágica, definhando em uma cama, consumidos pela enfermidade, ressurgirão, resplandecerão. Oh, aleluia! Em um corpo incorruptível, em um corpo imortal, e viverão para todo sempre, em perfeita comunhão contigo e alegria. Abraçamos as promessas de cura para esta vida, mas abraçamos esta promessa maior, referente à eternidade. Nos conserve, nos dê fé, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana. Deus abençoe a você e a sua família e não se esqueça, abra a jaula.